Boa noite, amigos da Cevic. Eu sou Juliana Bender. Um prazer estar aqui com vocês mais uma noite de sábado. Aqui tá friozinho, aonde eu estou, Vitória da Conquista, nossa casa, né? Vamos receber a amiga Cessuana, que já chegou. Vamos lá, John também. Já... Tchan, 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 tchan. Vamos lá, vamos lá. Oi, Oi, Cesso. boa noite, tudo bem? Que prazer. Aqui tá frio aí, minha amiga? Acho que eu travei um pouquinho. Acho que Voltei? mas agora já voltou. Aí tá frio, aqui também está um pouquinho frio, mas aqui é sul, né? Aqui é 1.000 metros acima do nível do mar, então é igual. Vamos combinar que pode ser, né? Pode Pois ser. é. A sensação de frio é uma coisa bem relativa, né? É a gente que faz valorar mais esse ou não. E eu sei que aí no Nordeste um pouquinho de frio é judia. E eu, particularmente, sou muito sensível ao frio, viu? Eu realmente não me dou bem com ele, não. Nós já temos alguns participantes. Oi, Suélia, quanto tempo? Seja bem-vindo. John, John temos, John, tô tentando botar temos aqui o várias outro. pessoas aqui que eu não conheço ainda. E estão chegando devagarzinho. Ainda mais esse tempo, ainda, para nós aqui, ainda é um feriadão de São João, sabe? Aí o povo pode estar viajando, chegando, né? Se preparando para viajar amanhã, voltar para casa. São João é muito especial aí no Nordeste, né? Sim, sim. Psicólogo Caio chegou, seja bem-vindo. Pronto, seja bem-vindo, Caio. Gente, meu celular aqui travou. Ei, Jesus amado. Nem vai ser assim do jeito que tá, então. Quando Mas as coisas travam, a gente não briga, né? A não gente adianta, segue o a gente fluxo. perde tempo e acaba estragando a nossa energia, né? Pois é, então, nada de energia ruim. Celso, muito obrigada. Quero que você se apresente. A gente já introduziu mais ou menos, né? De onde você é, mas quem é você? O que você faz para nós aqui de Vitória da Conquista, da Sociedade de Estudos Espíritas de Vitória da Conquista? Bom, eu sou Cessuana, esse nome estranho, assim, de pronto, mas com o tempo as pessoas se acostumam e pode identificar quem sou eu. Eu sou uma advogada, servidora pública aposentada e hoje uma pessoa que tem por amor a divulgação da doutrina espírita. Tenho um jovem médium, meu filho, e a gente chegou um momento, depois de muitos percalços, e nós construímos a nossa casa espírita Caminho da Nova Era, aqui em Florianópolis, mas a nossa atuação pela pandemia fez se espraiar e hoje a gente está aí na Vitória da Conquista, outra hora está em Natal, outra hora está em todos os pedacinhos desse Brasil maravilhoso. E aqui na casa nós temos um trabalho, além do estudo, além da conversa, da divulgação da doutrina, nós também temos um trabalho de cirurgias espirituais, a divulgação do trabalho, por enquanto, à distância, mas essa nossa missão de trabalhar com auxílio à medicina terrena, com os propósitos de cura dentro do merecimento de cada um e sempre pelo comando da nossa equipe de luz. E viva! Sempre é bom multiplicar, né? É a multiplicação que é o poder, né? Que vai aumentando cada vez mais. Exato. A Pérolas do Evangelho está aqui, A Elizabeth, né? Elizabeth está aqui rasgando seda, uma querida também. Alma cheirosa e alma linda. Gostei. E o John John, caso não tenha me ouvido, vamos então. Eu vou, se me permite, eu vou fazer a oração inicial e aí você faz a oração final, pode ser? Ou você gostaria de fazer Perfeito. Não, inicial? essa é a Então, final.
Pode ser afinal. Então, vamos lá. Eu convido, então, a todos fecharem os olhos, que assim desejarem, fazer uma respiração profunda, para acalmar a mente, conectar com o seu eu. A gente faz assim, inspira, retém um pouquinho e expira. Senhor Jesus, com imensa gratidão que estamos aqui reunidos nessa noite de hoje para falar do teu evangelho. Obrigada pela presença da amiga Cessuana, da inspiração que nos deu, de nos encontrarmos, né? E que enriqueceu tanto Cessuana, John, que possamos, Senhor, trazer o seu evangelho na noite de hoje de forma alegre, de forma tranquila, leve e, mais do que tudo, consoladora. Que possamos, Senhor, te ter ao nosso lado a inspiração dos mentores, dos guias responsáveis pelo estudo da noite de hoje, para nos inspirar, nos guiar, nos conduzir. Ser conosco, Senhor, hoje e sempre, graças a Deus. Graças a Deus. Vamos lá, então, esse tema Um tema muito interessante, né? interessante, né? Realmente, hoje e amanhã serão temas assim bem peculiares. É um tema Passo a que nos palavra para você, prova. amiga. É um tema que É, nos né? prova. Como é que você vai nos dar as diretrizes de nós falarmos sobre essa coisa maravilhosa que é por ter umas provas do próximo? Será? Pois é. Você quer que eu costumo ler e aí a gente vai comentando, Perfeito. né? É, perfeito. Pronto. Então, Então, eu vou começar a leitura. Item, capítulo 5. Ainda estamos no capítulo 5. Podem crer? Bem-aventurados os aflitos. Item 27. Dever-se-á por termo as provas do próximo. Deve alguém pôr termo às provas do seu próximo, quando o possa, ou deve, para respeitar os desígnios de Deus, deixar que sigam seu curso? Já vos temos dito e repetido muitíssimas vezes que estais nessa terra de expiação para concluirdes as vossas provas, e que tudo que vos sucede é consequência das vossas existências anteriores. São os juros da dívida que tendes de pagar. Esse pensamento, porém, provoca em certas pessoas reflexões que devem ser combatidas devido aos funestos efeitos que poderiam determinar. Se já quiser que eu pare, você me dá um sinal, tá? vamos ler tudo, vamos ler, porque eu acho que eu prefiro ler todo o Evangelho e daí a gente faz um arredondo, porque a gente começa a conversar e daí se espraia muito. Pronto. O Franklin chegou a tempo. Muito bem, Franklin. Ai, Começamos querido, agora. bem-vindo. Pensam alguns que, estando-se na terra para expiar, cumpre que as provas sigam seu curso. Outros há, mesmo, que vão até ao ponto de julgar que não só nada devem fazer para as atenuar, mas que, ao contrário, devem contribuir para que elas sejam mais proveitosas, tornando-as mais vivas. Grande erro! É certo que as vossas provas têm de seguir o curso que lhes traçou Deus. Dar-se-á, porém, conheçais esse curso, sabeis até onde tem elas de ir, e se o vosso Pai misericordioso não terá dito ao sofrimento de tal ou tal de vossos irmãos, não irás mais longe? Sabeis se a providência não vos escolheu não como instrumento de suplício, para agravar os sofrimentos do culpado, mas como bálsamo da consolação, para fazer cicatrizar as chagas que a sua justiça abrira? Não digais, pois, quando virdes atingido um dos vossos irmãos, é a justiça de Deus, importa que siga o seu curso. Dizei antes, vejamos que meios o Pai misericordioso me pôs ao alcance para suavizar o sofrimento do meu irmão. Vejamos se as minhas consolações morais, o meu amparo material ou meus conselhos poderão ajudá-lo a vencer essa prova com mais energia, paciência e resignação. Vejamos mesmo se Deus não me pôs nas mãos os meios de fazer que cesse esse sofrimento, se não me deu a mim também como prova, como expiação, talvez, deter o mal e substituí-lo pela paz. Ajudai-vos, pois, sempre mutuamente
nas vossas respectivas provações, e nunca vos considereis instrumentos de tortura. Contra essa ideia deve revoltar-se todo homem de coração, principalmente todo espírita, porquanto este, melhor do que qualquer outro, deve compreender a extensão infinita da bondade de Deus. Deve o espírita estar compenetrado de que a sua vida toda tem de ser um ato de amor e de devotamento. Que, faça ele o que fizer para se opor às decisões do Senhor, estas se cumprirão. Pode, portanto, sem receio, empregar todos os esforços para atenuar o amargor da expiação, certo, porém, de que só a Deus cabe detê-la ou prolongá-la conforme julgar conveniente. Não haveria imenso orgulho da parte do homem em se considerar no direito de, por assim dizer, revirar a arma dentro da ferida, de aumentar a dose do veneno nas vísceras daquele que está sofrendo, sob o pretexto de que tal é a sua expiação? Considerai-vos sempre como instrumento para fazê-lo cessar. Resumindo, todos estáis na terra para expiar, mas todos, sem exceção, deveis esforçar-vos para abrandar a expiação dos vossos semelhantes, de acordo com a lei de amor e caridade. Bernardino, Espírito Protetor, Bordeaux, 1863. Nossa, essa mensagem é muito linda. Eu acho que ela toca muito a gente porque ela faz provocações. Ela nos põe em xeque. Bernardin, né, esse espírito protetor, ele chama a atenção da necessidade da gente estudar, da gente prestar atenção a respeito das ideias, dos conflitos, para que a gente não acabe levando como termo um posicionamento só e acabe tomando a escolha errada, né? E o primeiro ponto que eu penso que a gente tem que compreender é onde nós estamos. Que território é esse da nossa escola? A Terra é um planeta de provas e expiações. Mas aí é que mora o perigo no entendimento, porque se a gente entender que não se deve atenuar as provações, os sofrimentos alheios, porque eles estão sofrendo por conta das faltas, aí nós erramos. Se a gente acha que deixar o outro sofrer, respeitar o fardo dele, pode ser um posicionamento equivocado. Outra situação que a gente precisa prestar atenção é que a gente também não pode contribuir para que o sofrimento daquele irmão seja mais duro ainda, com um pensamento equivocado de que ele vai ter esse aprendizado melhor, de que isso será benéfico para ele. E nesse entendimento, a gente, quando fala, estamos na Terra para evoluir, isso representa também desenvolver o nosso potencial espiritual. Por mais que a gente sabe que essa experiência, esse ano, esse período de estudo, nessa faixa de estudo, é um momento de ressarcir as nossas faltas, seja para nós mesmos, seja para o processo coletivo, esse é um momento de cura. A estada na Terra precisa ser uma trajetória de cura, seja para mim, seja para você, seja para o nosso irmão. E por isso mesmo, estamos todos, nesse momento, de ajuste de conta. E aí, se nós estamos todos, é o que Bernardino nos diz, é o momento da solidariedade. Ao traduzirmos as palavras que ele nos diz, é o momento de despertar a caridade, é o momento de que nós somos provocados a auxiliar o outro e não o deixar sem ajuda ou agravar os sofrimentos. Bom, estamos aqui em que condição? Nós somos imperfeitos, somos espíritos em aprendizados e, claro, o livre-arbítrio está sempre presente, nos dando a questão da escolha. E como eu penso de um jeito, você pensa do outro, nós viemos cada um com a possibilidade de aprender, a possibilidade de melhorar, mas a possibilidade de compreender o processo
de uma forma individual. E esses hábitos, esses costumes, a mesma formação familiar, as diferenças de países, as culturas, interferem nisso. Por isso que nós precisamos estar atentos. Se nós viemos encarnar no Brasil, é porque é aqui que nós temos que florescer. Não adianta o saudosismo da Europa, o saudosismo da América, de situações pretéritas, que a gente sabe. No fundo, a gente percebe condutas que o nosso espírito remonta à situação pretérita, remonta a encarnações anteriores, aonde a gente sente uma saudade que não sabe de onde é. Mas a nossa floração de hoje está semeada aqui. E é aqui no Brasil, você na Bahia, eu no Sul, embora eu já plantei semente em vários cantinhos, né? Eu sou uma paranaense que já rodei esse país em várias oportunidades, trabalhei e conheci as venturas e desventuras de várias famílias nesse nosso Brasil maravilhoso. O processo, a provocação que é feita nessa pergunta de amenizar a dor, de abrandar o sofrimento, Jesus nos trouxe o amor. E é ela, a nossa lei maior, é ela que nos auxilia a fazer, a abrandar isso. E eu chamo a atenção por uma situação que me passou recentemente. Aqui é muito frio. Aqui é quando chove. Não é uma chuva que chove para amenizar o calor, como no Nordeste. Mas aqui no Sul ela chove e ela cai a temperatura e ela é dolorosa. E outro dia, eu indo ao centro da cidade, que eu moro numa ilha, né? Eu moro no norte da ilha, uma ilha de 50 quilômetros. Então, para a gente se deslocar para o centro da cidade, são 30 quilômetros. E no passar por um trajeto de menor velocidade, mas um movimento grande de manhã, friozinho, chuva, eu vi um rapaz magrinho caminhando ao lado da via com uma mochila, alguma coisa, uma capa por cima, mas você via que era uma pessoa bem fraquinha, a passos firmes, caminhando na trajetória, esses caminhantes, esses andarilhos, né? E pelo movimento eu não consegui parar e comecei naquela aflição e comentei, disse, John, como é que pode? A gente quer ajudar as pessoas, você se depara, eu fiquei na situação, eu não posso parar, mas também o que eu vou fazer para ajudar esse irmão? Qual é o meu papel? E aí veio aqueles questionamentos. Tá, a gente estuda a doutrina, o que isso nos representa? Porque é bonito falar. É muito fácil vir aqui dizer para você, porque nós temos que fazer boas ações, porque nós temos isso, você fazer recomendações, fazer um atendimento fraterno, apresentar soluções é fácil. Agora, fazer com a nossa vida e fazer as nossas transformações, se a gente parar para pensar um pouquinho, a gente entra em crise até. E, conversando sobre isso, nós recebemos uma mensagem de um dos nossos espíritos protetores que mandou a mensagem e disse, ei, existem espíritos abnegados que se predispõem, eles são extremamente evoluídos, a vir à Terra, desprovido de qualquer bem material, para despertar a caridade. E isso me tocou, de certa forma, assim, pesada, porque às vezes a gente olha aquele irmão que vive com parcas condições materiais, se sensibiliza, outras a gente tem o mau hábito, né, de julgar. É um vagabundo, é isso. Nós sempre temos um posicionamento olhando pelo nosso prisma. E aí, com essa mensagem, eu fiquei pensando, poxa, como que a gente não se percebe da grandeza divina e não faz aproveitamento de muita coisa. Aquele irmão
Aí eu tirei que aquele irmão não estava ali para eu tirar a dor dele. Não estava ali para eu dar carona, tirá-lo na chuva naquele momento. Mas estava para eu entender, para eu perceber que eu precisava estar mais atenta em fazer a caridade. Se eu não posso ajudar aquele, eu posso ajudar outro. E é esse o nosso papel. Essa é a lei maior que nos manda auxiliar o outro, abrandar-lhe as dores sempre que possível e auxiliá-lo nas suas dificuldades. Se eu não posso com aquele, se eu não tenho bem material, eu preciso me doar. Se eu não tenho, às vezes, ouvir. A gente se depara com muitas pessoas que são tão pobres que só têm dinheiro e precisam de um ombro amigo. E essa é uma necessidade que só o fato de a gente poder parar um pouquinho para pensar, a gente já melhora, porque nós fazemos a primeira semente do amor brotar. É essa a transformação. É por isso que nós estamos aqui, para nos rever e nos transformar. Nessa necessidade que a gente passa, que a gente evidencia, podemos ver presente a sabedoria do amor de Deus. A forma como ele... Por isso que Jesus é chamado o arquiteto do universo. E existe uma filosofia, a filosofia maçom, em que eles tratam Jesus como arquiteto do universo. E quando a gente para pensar, a gente vê o quão hábil ele é. Porque o que faz um arquiteto? Ele precisa pensar em todos. Ele tem que pensar na beleza, ele tem que dar o resultado que o seu cliente quer na obra. Mas ele precisa pensar na funcionalidade, ele precisa entrar em sintonia com o engenheiro que vai fazer a parte básica, ele precisa pensar nas pessoas que vão morar ali dentro, ele precisa pensar no impacto de sustentabilidade daquela obra. Então, quando você olha Jesus por esse prisma, você sempre tem a oportunidade de ver que a cada momento a nossa transformação é dada em oportunidades em pontos bem pequenos. Não vai acontecer como a gente esperava a transformação planetária. Bum! Vem uma bomba, vem uma guerra mundial e transforma tudo. São pequenos pontos. Nós temos sismos, nós temos o Covid, nós temos várias situações que estão aí para brotar em nós essas sementes, para fazer com que o nosso jardim comece a florescer, para que a nossa colheita dessa estrada terrena seja profícua. E aí que a gente para ver que o espírito Bernardin, diz, o John me cobra para falar o francês, eu não dou conta. Bernardin, né? Ou Bernardino. Chama a atenção para a nossa ignorância com as nossas necessidades espirituais. Quem somos nós, primeiro? Por que nós nos achamos no direito de julgar e decidir da vida do outro e especialmente sobre a vontade divina? Por que nós, quando paramos e começamos a ficar mais sensíveis ao outro, temos a audácia de questionar a Deus o porquê que ele mantém aquele irmão sofrendo? Quantas pessoas nós vemos que têm o dom da caridade, mas não tem nada de material? Abre mão do seu pão para repartir com o outro. Abre mão da sua vida, às vezes não tem o pão na sua mesa, mas está ali coletando cesta básica para outro. O amor absoluto divino sempre nos alerta para que nós estejamos sensíveis, não estejamos alheios à dor dos outros, mas sempre com um estímulo para que nós possamos rever e compreender a nossa capacidade de estar presente junto a esse outro para trabalhar essa dor. Porque a lei divina é uma lei do bem. Ela não é
Deus não é mau. Quando a gente vê, Deus não é justo. Quem somos nós para dizer se Deus é justo? É prepotência. E a lembrança, se todas as ações divinas são ações do bem, ou seja, toda atividade que contrariar essa ação tem consequência. E elas podem ser desagradáveis e dolorosas. As expiações e as provas são meios justos. A gente precisa compreender, fazer com que a nossa fé seja maior para que nós possamos processar essa informação, porque é muito fácil dizer para ti. É muito fácil eu sentar aqui, conversar contigo e dizer, a gente precisa ser caridoso, a gente precisa... Tá, mas como que eu estou levando a minha vida? Por que que as nossas ações dentro da humanidade, quando a gente sai desse processo da casa espírita, nós vamos para o nosso dia a dia, isso não é fácil de fazer. Às vezes é mais fácil fazer com o irmão lá de fora e a dificuldade dentro da nossa casa. A paciência, a tolerância com os nossos, a cobrança com os nossos filhos, porque eles agem assim ou assado, querendo que, de novo, naquela ideia de que a gente é super mãe, super pai, que o nosso filho tem que sair modelado dentro do nosso formatinho, ter os valores. Ei, eles são espíritos que vieram aqui na bênção de estar do nosso ninho, mas eles têm a caminhada deles. E é difícil. É difícil porque a nossa maior missão é fazê-los desenvolver espiritualmente. Mas se a gente não o fizer, como é que eu vou abandar? A gente quer pôr o filho da gente dentro do colo e fazer com que ele não tenha dor. Mas como fazer isso? O tempo e a duração do aprendizado de cada um, das dores de cada um, está diretamente relacionada com as necessidades espirituais de cada um. É isso que o Espírito Bernardino trouxe para mim nessa reflexão que tu me provocaste. Porque se a gente analisa que o benfeitor, que ajuda alguém, é um representante das bênçãos divinas, nós também não podemos esquecer que a justiça divina é sempre misericordiosa. Quando a gente se depara com alguém sofrendo, precisamos compreender que é a justiça de Deus presente. A proposta é que nós façamos com um novo olhar sobre essas dores e também parar para pensar de que meios Deus misericordioso nos concedeu para poder aliviar essa dor. De que forma eu posso contribuir? E se eu não puder fazer nada, como foi o exemplo daquele irmão que eu passei em dia chuvoso, ele no frio, uma oração. E foi isso que a espiritualidade recomendou. Não consegue fazer nada? Ore por ele. Quando você ora, você derrama pontos de luz em volta desse irmão. E que se ele não está em condições de receber por ações próprias, certamente suas orações farão com que a espiritualidade amiga tenha mais chance de se chegar a ele e fazer o abrandar da dor dele. Essa é a minha colocação inicial. Se você tiver, bora conversar mais sobre isso. Me passa tanta coisa na cabeça. Tem uma música de... eu não sei o nome do cantor, mas é uma música evangélica, que ele fala assim, seria tão bom se todo mundo agradecesse a Deus, mas só parte que assim, seria bom parar na estrada, se aproximar e, além das palavras, querer ajudar, fazer o que é certo, amar e acolher. Nossa, e quando eu escuto essa música, eu fico, meu Deus, que nós espíritos temos como lema, né, fora da caridade não há salvação, mas que uma música dessa nos lembra, né, a mensagem, né, da caridade, pequenas vezes. E eu, particularmente, né, que ando muito pela estrada também, tem várias situações, mas várias,
que eu estava grávida de Gustavo, do meu filho, tem 2 anos e meio. E eu estava indo trabalhar sozinha, dirigindo, e eu vi um cachorrinho machucado na estrada, machucado como se tivesse sido atropelado com as patinhas quebradas, ele meio assim de lado. Eu vi sangue assim, mas eu não parei. E eu entrei numa crise tão grande, meu Deus. Chorei, 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 chorei. Aí liguei, foi na entrada de uma cidade, aí liguei para alguém lá, se alguém conhecia. Eu sei que o cachorro não estava mais lá, tinha sumido. Já falei, meu Deus. Até hoje não sei o que aconteceu com o cachorro, mas essa ansiedade, né, quem anda na estrada vê muita coisa. Como eu ando todos os dias, ou andava, né, antes da pandemia, que agora eu estou no remoto, mas a gente tem oportunidades, muitos até de orar por irmãos que têm um tanto quanto de pressa, né, na estrada. Tem pessoas que andam com muita pressa ou até de caronas. A gente, né, fica naquela dúvida, dá, não dá, como é que não é, para, não para. E aquela coisa é um eterno questionamento assim, o que é certo, o que eu consigo fazer, e eu digo que eu ainda não consigo fazer nada, nada. No máximo, orar, né? Pois é, Orar que é o que vai é, nos levando. a oração é o primeiro ponto que a gente alerta. Denise, ai, obrigada, querida, ao ouvir minha voz, que é isso, estou aqui sempre querendo repensar minha caminhada e compartilhar com vocês os aprendizados. Quando vem aquela pergunta que se a gente deve por fim, você viu o cachorrinho, será que a atitude melhor era acolher ou era fazer eutanásia, porque é uma prática de bichos por não saber? A gente fica na dúvida e aí vem aquela outra pergunta. A gente sabe até que ponto que elas devem ir? Pois é. É uma situação complicada. A doutrina espírita nos põe vários esclarecimentos, mas ela nos põe também várias dúvidas de aprendizado, porque ela faz compreender que a justiça começa pelo respeito nos direitos de cada um. Você trabalha na área do direito também, né? Também. E a gente sabe que o direito nem sempre é justiça, né? E isso nos põe à prova esse aprendizado, essa justiça social. E ela começa primeiro pelo respeito que nós temos que ter a cada um de nós, fazendo parte dessa sociedade. Eu acho que por nós estarmos no mesmo barco, na mesma planetinha Terra, maravilhoso, nós precisamos fazer a conciliação da lei humana, da lei natural e do aprendizado divino. O que nós viemos fazer aqui? Que ensinamento, Cristo, tu tens para mim nesse momento? Essa é uma pergunta que eu passei a me fazer com bastante frequência, porque minhas atividades sempre foram de cunho bastante social, mesmo as atividades profissionais ao longo da carreira. Hoje eu já estou bem mais acomodada, mas às vezes a gente pergunta, se depara e pensa com as desigualdades, às vezes pessoas que tanto se empenham e não conseguem lograr êxito, e outras cheia de falcatruas, tendo só no deleite e na orgia. Aí você para e vê, tá, isso é certo, essa desigualdade? Aí vem aquela pergunta do Livro dos Espíritos, né? Se as desigualdades de condições é uma lei natural. E a resposta é que ela é uma lei dos homens. Mas como fazer essa mudança? De que forma? Se as leis de Deus são eternas, e como é que nós vamos fazer essa transformação, essa dinâmica, para que, se ela não se equiparar, pelo menos as provas sejam menos duras e a gente alcance a transição num planeta de amor.
né? O trabalho não só da divulgação, né, mas no caso, auxiliar no meu caso, como eu tive uma experiência com o cachorro, né? Não estou querendo comparar com a sua experiência com um ser humano, mas com a minha experiência foi com um animal e que o que me moveu e que me move é auxiliar a instituição que cuida de animais, né? No caso, auxiliar, dar algum tipo de contribuição, né? Para uma instituição. O que, que eu sempre digo, né? Além da oração, tenta ajudar, sempre vai ter alguém se mobilizando. Se nós não somos de mobilização, que na verdade é isso, né? Se a gente não é de mobilização, se a gente não tem coragem ainda de parar trânsito para poder fazer alguma coisa, tem gente que faz. Isso é fato, que tem gente que faz, tem Verdade. instituições que acolhem, né? Então, no mínimo, como primeiro passo, é a gente auxiliar as instituições que já fazem. E tem muitas por aí, muitas boas, decentes, honestas, que acolhem crianças, que acolhem idosos, né? Que acolhem animais, que fazem todo esse trabalho de frente, né? E quem sabe a gente começa nesse trato mais próximo e ir se aproximando, começa visitando, né? Tudo bem que estamos na pandemia, mas vai passar, dá de passar. E aí a gente vai poder fazer esse processo de aproximação e, quem sabe, até de ação. Não só a casa espírita, né? Até para ampliar o rol de atuação ou até de experiências, né? E aprendendo de outras formas, com outras pessoas que atuam já nesse trabalho de auxílio. No meu trabalho, né, a gente atende muita gente de vários níveis sociais, mas particularmente quem precisa muito da aposentadoria. A gente fornece uma certidão que eles precisam para dar entrada. Mas para fornecer essa certidão tem que estar com tudo reguladinho. E para regularizar, nem sempre é tão fácil. Não, não E é. aí vem o trabalho, né, de quem, mesmo no seu trabalho, seja ele qual for, você pode atuar com alguma caridade. O que você fizer hoje. Eu sou vendedora de loja, eu sou, sei lá, médico, eu sou engenheiro, eu sou advogado. Você sempre vai poder ajudar alguém com o seu serviço, né, César? É isso. Se a gente, o primeiro ponto, se a gente se apiedar, deixar o sentimento não de pena. Eu acho que o sentimento de pena é um sentimento que não nos traz energias boas nem para mim nem para o outro, mas a gente se apiedar de um animal que está maltratado e tentar fazer com que ele se mobilizar e provocar mudanças, não se fazer omisso a isso, ou um ser humano em qualquer situação. E nessa situação me lembra o que está na introdução do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec ensina para a gente dizendo: o espírito sofre por todo o mal que fez ou do qual foi o causador, involuntário ou voluntariamente, por todo o bem que, tendo podido fazer, não o fez, e por todo o mal que resultar do bem que deixou de fazer. Isso é um grande alerta, porque mais do que fazer por fim as provas dos nossos irmãos, você se omitir e não dar condição para que, se você tem, de alguma forma, contribuir para que as penas daquele irmão sejam menores ou mais amenizadas, transformadas, acolhidas, mesmo que seja pela oração, você já está fazendo bem. Deixar o amor brotar é o primeiro caminho. Não, porque não é suficiente não fazer o mal.
nós precisamos também fazer o bem em todas as oportunidades da vida, porque aquilo de bom que a gente deixar de fazer pode dar chance para o aparecimento e crescimento em situações que não são boas para essa sociedade que nós fazemos. O papel de cada um. Ah, eu sou bonzinho, eu não faço mal para ninguém. Pai, daí tu faz o que de bem? Como diz o Gaúcho, mais bar, faz tipo. Uhum. Sei bem, sei bem. Pois é. A Denise está aqui contribuindo o papel social de cada profissão, no mínimo, se empenhar para fazer o melhor possível. No mínimo, exatamente, Denise. Fazer o melhor dentro da sua área, atendendo bem qualquer pessoa que você eventualmente tenha que atender, os colegas de trabalho, sendo um elo no trabalho, um elo de paz, né? Um elo que não briga, um elo que não causa transtorno no trabalho, ó, já tá bom demais orar pelo chefe. Eu sempre peço isso. Ora pelos chefes, vamos orar pelos nossos chefes, porque eles são nossos chefes, eles vão nos orientar. Né? Eles vão nos orientar. Eles têm uma execução a cumprir, uma tarefa também a cumprir, no cargo que eles têm, na função que eles têm. Então, isso a gente muda a vibração da Terra, a gente pode criar a paz mundial, a gente pode ter a paz mundial se cada um mudar essa vibração, né? Esse padrão vibratório de melhor pensar o outro, né? Melhor olhar para o outro. E o outro é qualquer outro, né? Todos os outros. Somos todos irmãos, não estou dizendo que eu faço, mas que é o conceito, né? Que a gente tenta todos os dias exercitar esse olhar mais humano, né? Mais empático, fraterno. A gente precisa combater aquele ditado que é muito, eu aprendi no Nordeste, se a farinha é pouca, meu pirão primeiro. Tem isso mesmo. Que se a gente combater esse egoísmo, certamente nós estamos fazendo um pouquinho da transformação. Tem uma historinha que me lembrei agora, que é antiga, do tempo que eu fazia motivação. Nossa, faz muito tempo. Já atuei muito nessa área, que tinha aquele caminhante que andava na praia e jogando estrelinha do mar, passou o outro e achou estranho. No outro dia a mesma coisa, no outro dia a mesma coisa. Um dia incomodado, disse, tá, mas estás fazendo o quê? Ele disse, eu estou devolvendo a estrela para o mar. Ele disse, mas tem muitas, você não vai ter sucesso. Ele disse, mas para aquela eu fiz a diferença. Eu estou fazendo o meu papel. As outras posso não dar conta, mas para aquela eu fiz a diferença. E é uma grande lembrança, um grande ensinamento essa passagem para a nossa trajetória nessa doutrina maravilhosa de fé, de consolo, de conforto e de estímulo a nos tornar melhor. Exato. E o ponto que eu achei assim, bem importante desse estudo é que, seja lá o que for que você esteja passando, busca a solução, né? Não ficar parado. Particularmente, eu tenho duas irmãs, né? Elas são irmãs, que quando tem qualquer coisa eu recorro a elas, porque elas são daquelas que nós vamos, Juliana, e são daquelas que vão, bora, Juliana, vamos, Juliana, busca aqui, busca ali, eu conheço aqui, eu conheço aquilo ali. Então são pessoas, essas duas, que eu sei que conhecem muita coisa, que me animam, né, que vão mostrando várias hipóteses, várias saídas, e que não se contentam, né, com Fazedores, o né? primeiro não. Isso. Então, assim, eu sempre falo aqui, tenho falado, né? Se o mundo diz não, continua batendo, continua buscando. Tem a parábola que Jesus conta, né, da mulher com o filho que foi todo dia bater na porta do juiz, e todo dia batia na porta do juiz, e o juiz não atendia, nunca tinha tempo, e ela de tanto insistir, ele atendeu e atendeu o pedido dela. Não só atendeu ela, como concedeu o pedido dela. E aí ele foi questionando, mas por que você atendeu? Porque ela
né? Ficou me perguntando tanto que eu atendi. E aí você fica, qual é a lição, né? Gente, nunca desistir, nunca o vitimismo, a paralisação, assim, você está inativo, pelo menos a minha personalidade não bate, sabe? O ficar parada. Quer dizer, tem algumas situações, como fazer a caridade, que eu ainda sou parada, né? Mas tem outras que eu acho que dependem mais de alguma ação minha, eu vou buscar. Eu posso não conseguir, no caso, parar na estrada para fazer alguma coisa, mas buscar quem já faz e tentar dar uma contribuição, a isso eu busco, É entendeu? aquela coisa, não sei fazer chover, mas vou buscar quem sabe trovoar, né? Quem sabe fazer. Exatamente. Mas a consciência de que se a gente tem acesso a algumas coisas, se nós hoje estamos tendo a oportunidade de estar aqui, se profissionalmente eu conseguir conquistar aquilo que eu me propus, seja uma nova faculdade, seja fazer a faculdade, seja um emprego, seja uma oportunidade familiar, seja a casa, um carro, ou nada disso. Mas temos que entender o que isso representa na nossa vida e o impacto que nós vamos fazer no mundo. A gente não precisa ser passageiros ativos dessa trajetória e não carga. O Exatamente, não, vagão, o cara. trem da vida, para nós, não é só ser o motorista, não é só ser os comandantes, mas a gente precisa fazer parte, ser agente ativo. Essa é o grande desafio. Não ser o volume que alguém joga para um lado e para, joga para o outro e derruba. Essa é a transformação planetária. Essa é o novo rumo de regeneração que nós buscamos. Isso mesmo. Esse é o novo rumo. O alto amor, eu estava lendo hoje, né, um texto de Joana sobre o alto amor e o que o alto amor faz com a cura de problemas de saúde. Através do alto amor, saindo desse vitimismo, saindo dessa situação de sentimento de inferioridade e buscando tratamentos, buscando essa mudança desse padrão mental, a gente consegue muita cura do corpo. Afinal de contas, ele sofre, né, a influência da nossa mente. Então, Joana propõe no texto, deixa eu ver se eu tenho ele aqui para eu dizer o título certinho. Joana é sempre com as suas informações em cada frase, cada dica dela tem um mundo de ensinamentos para a gente refletir e pensar nesse nosso papel, nessa nossa etapa, nossa transformação. Aqui, enquanto você procura do Centro Espírita Irmão Oscar, aqui, a certeza que estamos é que somos melhores do que já fomos. Se olhar e perguntar qual minha missão no planeta. Isso. E não precisa ser grande, não. Na sua família, qual é a sua missão na sua família? Né? Qual é a sua missão no seu trabalho? O texto é Enfermidade e Cura, que está no livro Ser Consciente. E justamente a cura é o alto amor. Ela propõe o amor-terapia e o amor-terapia por si mesmo. Não confundindo com o egoísmo. O que Deus nos disse? Qual foi a mensagem que Jesus nos deixou? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Eu só vou poder amar o próximo se eu me amar. Eu só vou poder fazer transformação se ela começar por mim. Eu não posso querer achar a solução para o outro, dar transformação, dizer, pá, se eu não fizer. Eu não posso abrandar a dor do outro se eu não tiver estrutura para poder olhar para ele, pelo menos com um olhar de amor. Exatamente. Então, com esta frase linda, essa sua última frase, eu achei tão linda, olhar o outro com amor, que eu acho que a gente já pode dar
encaminhando, né, para o fechamento, minha amiga. Muito obrigada, viu, por suas palavras belíssimas. Por isso que eu acho que foi a Aldenice, não, que falou que gosta de ouvir sua voz, aí por É quê, a ó? Denise, é uma querida. Vai envolvendo a gente, vai encantando, a gente vai, vai assim se movendo, né, por elas. Ô, César, muito obrigada, viu, por ter aceitado o convite, por estar aqui. John será o próximo, se Deus quiser. Vai, ele está com a agenda bem disputada, mas sempre tem um espacinho para a gente estar presente e ajudar um pouquinho. Falar sobre Deus, falar sobre Jesus, hoje é o que nos move. Uhum. É o que nos move, exatamente. Foi quem me tirou da paralisia, na verdade. É a Então, força, amiga, hã? é a força, é a alavanca. É a força, é a alavanca, exatamente. Então, eu queria então te pedir para fazer o encerramento e a nossa oração final, por favor. Vou fazer primeiro o agradecimento pela oportunidade. Eu sempre tenho assim, uma gratidão muito pelas essas provocações que você nos faz, assim, você, todos esses ícones que estão surgindo para propagar a doutrina, essa juventude que a gente vê no ar hoje, sem vergonha de pôr a público a sua fé. Isso é muito lindo. E as provocações para sentar aqui e falar de Jesus, tirar uma hora do nosso tempo, num sábado à noite, para falar de Jesus, é uma bênção que me faz muito grata. Porque quando eu me proponho a estar aqui, eu me proponho uma conexão com o Altíssimo e eu faço a primeira transformação para poder depois ajudar o outro. Gratidão. E coincidentemente, diz que não tem coincidência, eu sempre deixo uma prece preparada para poder fazer no final. E hoje a prece que eu selecionei aleatoriamente, ou sem querer, foi a prece pelos outros. Uma psicografia que é do Instituto André Luiz, de 2003, e que eu achei muito linda. E hoje eu queria pôr, inclusive, todas as dores que nós nos deparamos no dia a dia, porque ela diz assim, inclusive o John, que não está muito bom hoje, ele pediu que a gente pusesse o nome dele na irradiação, e a ele eu vou dar um destaque especial. Mas a prece é a seguinte: Pai, de amor e bondade, hoje não venho aqui pedir um pouco mais de tua misericórdia apenas para mim, mas venho pedir especialmente para os outros, os meus irmãos de jornada, parentes, conhecidos, amigos e inimigos, para que tenham uma noite feliz, um dia harmonioso, repleto de compreensão e alegria. Os sofrimentos e as provações me ensinaram que ninguém pode ser feliz apenas por si mesmo. Aprendi que a minha felicidade só pode prosperar em conjunto com a do meu próximo, seja ele quem for. Então, com humildade rogo, Senhor, abençoa meus amigos, todos eles, para que realizem os seus projetos, seus sonhos, vencendo as dificuldades com alegria e fé. Pois, se meus amigos estão felizes, a minha vida vai ficar muito melhor. Abençoa meus inimigos, para que a luz do bom senso penetre em seus corações, tornando-os mais misericordiosos e humanos. Pois se meus inimigos não me agridem e nem me causam aflição, a minha vida vai bem melhor. Peço por meus parentes para que compreendam a sublime tarefa da união familiar e aprendam a tolerar e a dividir. Pois se meus parentes amam e dividem, a minha vida vai muito melhor. Peço por meus colegas de trabalho para que entendam o chamado da cooperação e da amizade em seu ambiente de produção, pois se meus colegas cooperam amistosamente, o meu trabalho vai bem melhor. Peço por meus superiores e também por meus subordinados para que a lealdade e a nobreza de espírito sejam a tônica de seus gestos, pois se comandam sem espezinhar ou se servem sem bajular, eu produzo mais e melhor. Peço pelas pessoas que cruzam comigo nas ruas,
para que o Senhor as conduza aos sentimentos de tolerância e boa vontade, pois, se os transeuntes eventuais me tratam com gentileza e educação, posso retribuir com mais alegria, tornando o dia muito melhor. Peço pelos irmãos ignorantes e que hoje estão saindo de casa para lesar e ferir, para que brilhe em suas almas um pouco de piedade e razão. Pois se os perversos estancam e não me encontram, o meu dia, Senhor, em paz vai muito melhor. Peço por todos, enfim, para que des a cada um o que de melhor e mais sincero eu possa doar de mim nesse instante. Pois, se dou o que tenho de bom a cada um de meus semelhantes, mesmo que não me compreendam, a minha vida só pode ir sempre melhor. Que assim seja. Que assim seja, que lindo, lindo, lindo. Gostei, viu? Gostei. Eu vou até querer para procurar direitinho e deixar salvo aqui também. Obrigada, viu, César? Muito obrigada. Obrigada a todos que assistiram. Pessoal da Cevic, sábado que vem tem mais. E no canal Juliana Bender tem a semana toda, de segunda a segunda, às 21h30. E Cessuana também, às quartas. Domingo à noite, às 20 horas, antes da Juliana. Às quartas, também às 20, antes da Juliana. E no sábado, às 16h30, o livro dos médiuns, o estudo. Muito bom estudo, inclusive. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Até a próxima. Beijo, César. Beijo, pessoal. Tchau, tchau. Beijo, guerreira do Evangelho. Tchau, tchau. Tchau.